Mateus 7,15. Lucas 6,43. Primeiro vamos ler Mateus. Diz assim: tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins, e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Agora, Lucas, capítulo 6, versículo 43. É um complemento do texto anterior. Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa, preste bem atenção no versículo 45. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Pois a boca fala do que o coração está cheio. Glória a Deus, que o Senhor nos abençoe com a tua palavra. Irmãos, eu tenho uma teoria comigo, eu canso de dizer isso para as pessoas, sempre que eu posso eu falo isso. A teoria que eu tenho é que nós nunca somos aquilo que nós achamos ser. Nós somos aquilo que as pessoas veem em nós. Só que esses dias eu estava lá em casa, baixando música para colocar no carro, e aí eu passei por uma música antiga, uma música do Fruto Sagrado, música antiga, Fruto Sagrado acho que nem existe mais. Existe? A música, o nome dela é O Que Na Verdade Somos. E ela tem uma frase que define exatamente o que eu tenho de convicção. E agora eu vou formular a frase de forma melhor, eu vou copiar o Fruto Sagrado. E essa frase deu título a essa pregação. O que na verdade somos é o que você vê quando me vê. O que na verdade somos é o que você vê quando me vê. Você é, na verdade, o que eu vejo que você é. E eu sou, na verdade, o que você vê que eu sou. E esse conceito é que nós, às vezes, não acreditamos e não levamos muito a sério. Porque nós definimos uma imagem pessoal e nós nos colocamos acima de qualquer suspeita. Mas o que é que as pessoas estão vendo de verdade? Ou quem é que as pessoas estão vendo de verdade? É simples. É só conviver por um tempo que nós vamos saber quem de fato somos ou quem de fato a pessoa é, através da opinião dos outros. É bem verdade também que existem as opiniões precipitadas, os preconceitos. Mas quando há um convívio, automaticamente as pessoas descobrem quem nós somos. Por que é que muitas pessoas se surpreendem diante de um relacionamento? Porque antes de casar é uma coisa, depois que casa é outra. Antes de namorar é uma coisa, depois que namora é outra. Ou seja, ela mostra, ela não tem como esconder quem de fato ela é. Então esse pensamento, esses dois textos de Jesus, a gente entende que a árvore, ela responde pelos teus frutos. A árvore, ela é responsável pelos teus frutos. Na nossa vida, nós somos esta árvore e nós somos os responsáveis pelos frutos. Por qual resultado será esse fruto? Se bom ou se mal? Nós vimos aqui pelo texto que não tem como uma árvore ruim dar frutos bons. E também não tem como uma árvore boa dar frutos ruins.
Se uma árvore ruim, ela está contaminada, ela está com as suas raízes atingidas, ela vai dar frutos feridos, machucados, frutos feios, frutos sem sabor. Eu, de vez em quando, falava aqui, não falo mais, mas eu plantei uma laranja lá em casa, que sempre me falaram que não dá para plantar laranja de caroço. Eu plantei, nasceu aquela laranja, e eu fiquei lá torcendo por ela. Eu estercava, adubava, a laranja cresceu. A laranja começou a ficar feia, o pé ficou feio. E pensa numa laranja ruim, azeda, seca. Eu fiz o que Jesus falou. Cortei e joguei fora. Não tenho mais ela. Nem o toco mais dela eu tenho, que eu já queimei tudo. Em contrapartida, se você tem uma árvore boa, bonita, bem cuidada, você vai dar frutos. Eu estou com uma pessegueira lá em casa, e ela está sequinha. Porque pêssego e caqui fica assim. Não sei se você conhece isso. Pêssego e caqui tem um determinado momento que caem todas as folhas. A de pêssego caíram todas as folhas e agora começou a brotar aquelas folhinhas. Só que ela já está cheia de flor. Porque ela está saudável, ela não dependeu da flor para dar frutos. Ela já está cheia de flor. E flor é o início de um fruto. São flores bonitas. Um pé de pêssego adubado, novembro, normalmente, dezembro, é o tempo do pêssego. E aquela árvore está sendo tratada. Eu trato daquela árvore o tempo todo. Quem gosta de pêssego lá em casa é a pastora. Eu trato daquela árvore o ano inteiro. Eu jogo adubo, eu faço isso no tempo certo para poder cultivar aquela árvore. Tem uma jabuticabeira lá em casa também, que é o tempo todo eu cuidando dela, jogando água. Jabuticaba, o segredo dela é a água. Jogue água, água, água. Quanto mais água, melhor. E aí os meus cunhados vão lá em casa e se deleitam nas minhas jabuticabas. E tem uns jacus também. Tem uns vizinhos lá, os vizinhos, as visitas. Então, queridos, se você trata bem a tua vida, se você dá a oportunidade de Deus fazer o que tem que fazer, os frutos serão bons. É importante nós entendermos que nós não temos muita coisa boa para acrescentar na nossa vida. Mas o Senhor tem. Então, qual é o nosso papel? É permitir que o Senhor haja. É permitir que o Senhor transforme a nossa vida para que a gente dê os frutos segundo a ação de Deus. Por que isso? Porque quando eu falei no início que nós não somos de fato aquilo que a gente pensa, é porque nós, seres humanos, irmãos, não temos muita coisa boa, não. Nós somos egoístas, nós somos maus, temos uma série de problemas de fabricação. E esses problemas de fabricação que nós, homens e mulheres, temos, está relacionado ao pecado. Então nós não temos muita coisa boa para apresentar, embora muitos se achem santos. Ah, eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo, eu ajudo as pessoas, eu sou solidário. Irmãos, mas e o coração? O que Jesus está falando de frutos que são revelados pela árvore não está associado tão somente ao exterior, mas principalmente pelo coração. Então Jesus está nos alertando que se a árvore não estiver saudável, os frutos não serão bons. E é a árvore que fala pelos frutos. É a árvore que vai dizer, no tempo de florescimento, no tempo da frutificação, os frutos serão bons. Ou não. Mas é a árvore que diz isso. Agora, imagina, por exemplo, você sai daqui no domingo, vai lá na feira em Barra do Piraí comprar uma laranja bonita, maravilhosa. Bonita por fora. Só que ela tem Já viu aquele nozinho que você olha assim na emenda dela ali, e quando você corta aquela fruta, ela está toda esquisita por dentro, está toda brocada por dentro, está querendo dar mofo. Peraí, mas ela estava tão bonita por fora. O que te leva a crer que aquela fruta estava ruim? Provavelmente a árvore estava doente. Provavelmente você já pegou uma goiaba, por exemplo, você olha no meio dela, ela está bonita, mas quando você pega do outro lado, ela está engruvinhada, ela está seca, ela está feia, a árvore está doente. E aí você chega na feira e fala assim, fui enganado,
comprei uma fruta bonita por fora, mas quando eu cheguei em casa, ela estava seca, ela estava feia, eu tive que jogar fora e eu perdi. Assim também, queridos, é na vida espiritual. Assim também é o Senhor falando para nós. Hoje eu te convido a você fazer um autoexame, não apenas no que as pessoas dizem a teu respeito, mas aquilo que você sabe que precisa mudar. Aquilo que você sabe que é necessário mudar. Não é que as pessoas vão direcionar a tua vida. Não é que a opinião das pessoas vai dizer o que você tem que fazer ou não tem que fazer. Porque nós somos dotados de intelectualidade para saber o que nós podemos ou não mudar. Ou devemos ou não mudar. Preste bem atenção. Não precisa de se manifestar aqui. Talvez você já tenha escutado de mais de 2 pessoas alguma coisa a teu respeito. Você é assim. Já viu aquela fala da mãe, que a mãe fala assim, você é egoísta. Aí o filho fala, não sou egoísta. Aí ele chega na escola, um colega de escola fala assim, você é egoísta. Ele fala, opa, peraí, minha mãe já falou isso. Agora um colega de escola está falando? E aí ele vai na casa da tia ou da avó, alguém, obrigado Mara Lúcia, alguém diz assim, mas você é egoísta. Opa, peraí, irmão, já são 3. Se alguém disse que você é egoísta, se alguém disse que você é mau, se alguém disse que você é petulante, se alguém diz que você é desorganizado, comece a se atentar, porque alguém está vendo o que você não está vendo. E aí, nós achamos, não, estão falando demais, estão querendo me derrubar. Isso é espírito contrário, não é não, irmão? Não é espírito contrário, não. São pessoas que estão vendo o que nós não estamos vendo. E a gente precisa observar o que as pessoas estão dizendo, irmãos. Muitas pessoas dizem para nos destruir, outras não, outras dizem para nos ajudar. E realmente me preocupa quando a pastora, por exemplo, fala alguma coisa comigo. E eu tenho que observar o que ela está falando, porque é ela que está vendo, é ela que convive comigo. Principalmente ela. É bem que o contrário é muita verdade, não. Quando eu falo para ela, não ouve muito, não. Brincadeira, irmãos. Mas se tem alguém, principalmente aquela pessoa que está do teu lado, está dizendo para você alguma coisa, irmãos, levante a antena e observe se a pessoa não tem razão. Nós estamos tão dentro de si mesmos, ou em si mesmados, que a gente não consegue enxergar coisas pequenas que a gente não consegue mudar. Então esse autoexame que Jesus está falando para nós, na questão principalmente espiritual, ele está dizendo o seguinte, não apenas do que as pessoas dizem, mas do que elas mostram pelas nossas ações. Nós estamos agindo, elas estão vendo. O nosso comportamento, às vezes a nossa mente pensa uma coisa, mas o nosso comportamento está dizendo outra. Mas não é só uma questão de aparência, mas é uma questão de essência. Isso está aqui dentro. Isso está aqui dentro. Tem pessoas que são extremamente egoístas. Não, pastor, mas eu não sou egoísta. O que eu tenho eu divido. Se divide, se sobra. Se não sobra, você não divide. Não, pastor, mas eu não sou egoísta porque eu dou... Não. Você dá para quem convém. Para quem não convém, você não dá. Existe muito isso no meio cristão. Ah, eu sou bom. Você é bom com quem convém, mas com quem não convém você não é bom. Você é bom com quem vai te dar algum retorno. Se não te der algum retorno, você não é bom. Ah, eu faço tudo pelos meus irmãos. Para quem convém. Para quem vai te dar os louros da fama. Então, comece a observar o que as pessoas estão dizendo. Será que naquela conversinha informal, alguém não brinca, fala assim, sei, aquela brincadeira, que na brincadeira tem um fundo de verdade? Você não é fácil, hein? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Opa, cuidado. Alguém está na brincadeira dizendo uma verdade. E a gente não se atenta, achando que é tão somente uma brincadeira, ou achando que não tem nenhum fundo de verdade. E nessa época que Jesus escreve esse texto,
Haviam ali os religiosos, os fariseus, os escribas, os mestres da lei, que eles sabiam falar muito bem, eles aparentavam santidade, mas por dentro eram como lobos em peles de ovelha. Homens que não condiziam com a verdade. Jesus, então, usa essa metáfora, a árvore e os frutos. A árvore vai dizer como será o fruto. E quando você olha o fruto, você imagina como é a árvore. E aí a gente então, olhando para o versículo 16 de Mateus, a gente identifica a árvore pelo fruto. Vocês os identificarão por seus frutos. Uma árvore é identificada por seus frutos. Queridos, sabe por quê? Porque fruto é igual criança. Os frutos não mentem. Aquilo que nasceu, aquilo que foi gerado, é o que saiu do coração. Os frutos não mentem. Os frutos mostram exatamente o contrário daquilo que a gente tenta disfarçar. A gente tenta disfarçar, a gente joga com o tempo, mas aquilo inevitavelmente denuncia quem de fato somos. O fruto vai denunciar quem de fato somos. Queridos, nós podemos arquitetar tudo, podemos esconder tudo. Irmãos, é inevitável o surgimento do fruto. O fruto sempre virá. Ruim ou bom, mas sempre virá. E Jesus está nos chamando aqui, não para a gente ser julgador oficial. Eu sou o julgador da igreja. Eu sou o julgador da minha família, ou tão somente superficial, mas sermos discernidores espirituais. A gente discernir, e não é um julgamento de aparência, não é para a gente sair por aí julgando as pessoas, sua árvore está ruim, está precisando jogar uma terrinha aí, porque os frutos que você está dando não estão bons. Visivelmente não estão bons, mas não é isso. Jesus está falando para a gente não olhar simplesmente a aparência ou simpatia. Mas Jesus está falando o seguinte, você precisa observar o que é que precisa mudar. O que é que precisa ser diferente. E sabe o que é que eu estou dizendo sobre fruto ruim? E a gente vive de aparência, escondendo de fato quem nós somos, o falso crente que prega a paz, mas planta divisão. Ele fala de amor, mas vive na ganância. Ele fala de fé, mas vive sem confiança em Deus. Há uma discrepância. Uma árvore bonita, frondosa, mas os frutos não condizem com a aparência da árvore. Os frutos não estão de acordo. E o capítulo 6, verso 45 de Lucas, diz para nós, preste atenção nesse texto que eu vou falar para você, que o coração, o nosso coração, é o solo dos frutos. Se o coração for mau, os frutos serão maus. Se o coração for bom, os frutos serão bons. Diz assim, capítulo 6 de Lucas, versículo 45. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Aqui Jesus aprofunda essa metáfora, irmãos. Ele está dizendo o seguinte, a árvore boa tem raízes num coração bom. Os frutos serão bons. A árvore má tem raízes num coração mau. Os frutos serão maus. Mas o que é que nós podemos fazer? Uma transformação interior, da natureza interior do homem. Se a transformação não vier de dentro para fora, a gente pode mudar o que for pelo lado de fora. Os frutos continuarão sendo maus, resultado de uma árvore má plantada num coração mau. Não adianta a gente mudar a beleza exterior. Não adianta a gente mudar o penteado do cabelo, o estilo de roupa, a entonação da voz, se o coração está sujo. E essa transformação, ela só é possível quando Jesus penetra lá no mais íntimo. Quando Jesus entra na nossa vida e a gente fala assim, Senhor,
eu não tenho nada de bom. Eu não tenho nada para oferecer. E o que está dentro do nosso coração, irmãos, mais cedo ou mais tarde, vai sair pela boca e pelas atitudes. Porque a Bíblia fala, o que a Bíblia fala? A boca fala do que o coração está cheio. Então, aquilo que o coração tem vai sair pela boca e pelas atitudes. Há uma necessidade urgente de uma transformação do nosso coração, irmãos. Há uma necessidade urgente. Não adianta a gente achar que uma ação de caridade não deixe de fazer isso. Mas não podemos achar que uma ação de caridade vai denotar um coração transformado, sendo que a gente não fala com o irmão, sendo que a gente tem raiva do vizinho. Não adianta fazermos uma caridade, ajudarmos pessoas, se o nosso coração está inflamado dentro da igreja. Se a gente prega amor, mas o ódio está estampado dentro do nosso coração. Nós precisamos, irmãos, é que Jesus transforme o nosso ser. E é uma transformação urgente. Nós não temos paciência com as pessoas. Nós não temos tolerância com as pessoas. Ninguém pode errar. Se errar, eu já saio da igreja. Eu vou embora, eu brigo, eu discuto, eu bato boca. Irmãos, nós precisamos nos parecer muito mais com Jesus do que nós imaginamos que parecemos. Nós precisamos dessa transformação. E é aqui que entra a frase dessa música, que ela se encaixa com força. O que na verdade somos é o que você vê quando me vê. As pessoas estão olhando para nós. E o que elas estão vendo? Queridos, e olha, podemos falar o que for. Podemos falar as melhores palavras, pregar os melhores sermões. Não é o que falamos que nos define. Mas somos aquilo que revela na nossa convivência. Você quer me conhecer? Conviva comigo. Eu quero te conhecer, eu vou ter que conviver com você. Na igreja a gente conhece muitas pessoas. Na igreja a gente percebe que existem pessoas intolerantes no sentido de impacientes, melhor dizendo, substituindo essa palavra, impacientes. Na igreja a gente descobre pessoas que têm um pavio curto. Todo tipo de gente. Mas como é que a gente descobre? Convivendo. O relacionamento. Estamos juntos. Mas nós precisamos ter um relacionamento com Deus para a gente se parecer mais com Ele. Com Jesus, para a gente se parecer mais com Ele. E como é que a gente pode aplicar isso hoje na nossa igreja? Igreja do século XXI. Comunidade evangélica do Chalé, que em breve será da Jaqueira. Como é que a gente pode aplicar isso? Quem somos realmente? Primeiro, vou dizer para você, eu vou falar isso em 3 pontos. Primeiro, precisamos buscar o discernimento espiritual. Quem se lembra de uma pregação da Hannah um tempo atrás? A igreja hoje está vivendo num tempo de muitas vozes. Pregadores de internet, líderes carismáticos, movimentos diversos. Mas é preciso perguntar, que fruto tudo isso está produzindo em nós? Que frutos essas vozes estão produzindo em nós? Que frutos aquilo que a gente está dedicando tempo está produzindo em nós? Então nós precisamos tapar os nossos ouvidos para estas muitas vozes. Estas vozes que a gente ouve estão formando discípulos humildes ou fãs de celebridades, irmãos? Pessoas que estão, infelizmente, no nosso meio hoje, pregadores, cantores, são celebridades, irmãos. São celebridades. As pessoas, elas estão idolatrando pessoas.
A igreja está idolatrando pessoas. E essa idolatria é um problema. Que isso não torne tietagem. Que isso não torne entretenimento, mas seja para nós motivo de arrependimento. Irmão, não deixe de participar de um evento do não sei do que, lá não sei aonde, mas vá com o objetivo do arrependimento, do quebrantamento e não do entretenimento. Não é problema você ir, o problema é o motivo errado. Então, em segundo lugar, como eu disse, em primeiro lugar o discernimento espiritual, em segundo lugar, a igreja precisa buscar autenticidade e coerência. Coerência. Lembram-se que no início eu falei, pessoas que pregam a paz, mas elas são verdadeiras destruidoras de casas, de relacionamentos, de vidas. Pregam a paz, mas não são a paz. Elas não têm dentro de si paz. Então nós temos que ser autênticos e coerentes. E aí nós estamos sendo árvores bonitas ou boas. São duas coisas diferentes. A gente pode ser uma árvore muito bonita, muito frondosa, mas os frutos... Então nós estamos buscando ser o quê? Uma árvore bonita ou uma árvore boa? Porque nem sempre a gente vai conseguir unir as duas coisas. Beleza com qualidade. Mas que prevaleça a qualidade. Que prevaleça o poder de Deus. Para que a gente dê frutos dignos de serem saboreados. Frutos dignos de serem reconhecidos pelo Senhor como frutos bons. E a igreja precisa ser um lugar, mais que um lugar de aparência. A igreja deve ser uma comunidade que vive o evangelho. Nós não podemos simplesmente nos reunir e dizer assim, nosso som é maravilhoso, nossa equipe de louvor é maravilhosa, o pastor prega, não sei quem canta, não sei quem assovia, a cantina é maravilhosa. A igreja tem que ser muito mais do que isso. A igreja tem que ser um momento onde nós vamos conviver e vamos viver o evangelho. Para que de segunda a sábado a gente viva o evangelho lá fora. É viver o evangelho aqui dentro, em comunidade, para que lá fora a gente reflita o que nós estamos aprendendo aqui. Então não podemos ser cristãos que não viva o evangelho e a comunidade dentro da igreja, porque lá fora não vai viver o evangelho real. O mundo real. O mundo real é lá fora. E o nosso discurso precisa ser coerente com as nossas ações. Nós não podemos ser aquele crente que diz assim, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Isso é incoerência. O cristão não pode pregar Jesus, mas se lá fora ele dá calote. Não tem coerência de pregar Jesus, se lá fora ele fala mentira. Não tem como pregar Jesus se ele olha para a mulher dos outros, se ele olha para o marido dos outros. Essa incoerência não cabe dentro do evangelho. E nós precisamos nos livrar disso. Essa coerência é que vai glorificar o nome do Senhor. O nosso discurso tem que ser coerente com as nossas ações. Precisamos parar de fingir frutos e começar a cultivar raízes. Para que o fruto seja bom. A gente está querendo tratar o fruto, sendo que o problema está na raiz. A gente não vai conseguir tratar o fruto se a gente não conseguir tratar a raiz. Terceiro, a igreja precisa buscar a transformação de coração. A verdadeira mudança não começa no comportamento, mas no coração. Comportamento é fruto, coração é raiz. A gente vai querer mudar o comportamento, mas o coração está horrível. Eu vou ser melhor. Irmão, você vai ser melhor um dia só. Porque o problema não está no teu comportamento. O problema está no coração. Comportamento é fruto. E o fruto é o que todo mundo vê. Se está bom ou se está ruim, está todo mundo vendo. Mas não adianta tratar o fruto ruim se o coração, que é a raiz,
Não está bem cultivado. Pastor, como é que eu alcanço isso? Irmão, lembra-se que eu preguei semana passada sobre João 3? Novo nascimento. É necessário nascer de novo. É necessário nascer da água do Espírito. É necessário se entregar para Jesus. É necessário receber a graça de Deus todos os dias. E o que você fizer, se a tua raiz, ou seja, o teu coração estiver tratado, meu irmão, você vai olhar para os frutos e você vai perceber que os seus frutos não são frutos de engano, mas são frutos reais, são frutos da graça de Deus. E aí esse amor que está dentro do teu coração, que agora foi cultivado, vai dar frutos bons, porque você foi regenerado pela palavra e pelo Espírito Santo. E essa regeneração, irmãos, é ela quem faz toda a mudança, é ela quem faz toda a transformação. Se não houver uma ação do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos ficar o tempo todo dando frutos ruins. O tempo todo mostrando uma coisa que, na verdade, nós não somos. E pessoas estão se escondendo nos seus comportamentos, nas suas ações. Já ouviram aquela, eu não sei se isso é verdade, em algum momento isso foi verdade, mas da criança que chega para o pastor e fala assim: pastor, dá para o meu pai morar aqui na igreja? Porque na igreja meu pai é crente, em casa ele briga com a gente, ele empurra a minha mãe, ele bate nos filhos. O comportamento a gente engana por um determinado tempo. A gente mostra para as pessoas num determinado tempo, mas se por um acaso alguém pisou no pé dele, meu irmão, e a gente precisa deixar que o Senhor trabalhe no nosso coração, lá dentro da nossa alma. Pastor, mas como é que eu faço isso, irmão? É você e Deus. É você que tem que se deitar diante de Deus, se dobrar diante de Deus e falar: Senhor, começa a tirar isso porque eu estou morrendo. Eu estou morrendo aos poucos e estou matando as pessoas comigo. Eu quero demonstrar um comportamento diferente, mas não adianta mostrar um comportamento, frutos bonitos, se a raiz, que é o coração, não está sendo tratado. Descanse no Senhor. E Jesus termina essa metáfora com um aviso: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Mateus 7,19. Esse é um chamado de Deus ao arrependimento. Queridos, guarde o que eu vou te dizer. Deus não está procurando árvores perfeitas. Deus está procurando árvores frutíferas. Temos estudado na escola bíblica uma igreja saudável. Não existe igreja perfeita, mas existe igreja saudável. O Senhor não está procurando uma árvore perfeita, mas o Senhor está procurando uma árvore saudável, que dê bons frutos. Frutos, irmãos, frutos dignos de arrependimento. Você quer dar bons frutos? Não são as suas ações, é o seu arrependimento diante de Deus. E o nosso arrependimento diante de Deus é que vai gerar os frutos, frutos bons, frutos dignos de colheita, frutos dignos de serem vistos pelas pessoas e pelo próprio Senhor, onde nós seremos reconhecidos por alguém que serve a Deus de verdade. Mas isso está relacionado ao nosso arrependimento, ao nosso quebrantamento. Não está relacionado ao nosso esforço humano. E se nós não estivermos ligados na videira verdadeira, que é Cristo, nós não daremos bons frutos. Então eu gostaria que você pensasse nisso e se perguntasse: que tipo de árvore eu sou? Que tipo de árvore eu sou hoje? Jesus está dizendo assim para a gente hoje: olhe para você, olhe cada um para si, faça um autoexame, veja o que precisa ser feito. Quem já plantou tomate aqui? Tomate é interessante, o pé do tomate. Primeiro você tem que ir escorando ele para ele apoiar em algum lugar.
E o tomate ele tem uma particularidade, ele tem um tronco principal e ele tem um galho, que é onde normalmente nascem os frutos. E aqui no meio nasce um galho que fica mais bonito. Quem já plantou tomate sabe do que eu estou falando. Ele nasce aqui no meio, nessa bifurcação, um galho que cresce tanto, ele cresce muito rápido. Ele cresce mais do que o galho que dá o fruto. E ele cresce e fica bonito e fica viçoso. Só que tem uma particularidade. Aquele galho, ele precisa ser arrancado. Ele cresce, ele não dá frutos bons como o galho que frutifica, e ele rouba as forças do galho que dá frutos. Então é necessário que você vá lá e tire, pequenininho. Mas eu já tirei e passou, que aquilo cresce tão rápido, que se você for lá 3 dias depois, já está um galho enorme. Você tem que ir lá e quebrar. Se você não tirar, ele tira as forças do galho que dá fruto. E aí os frutos nascem feios. Mas ele está tão viçoso, está estercado, a raiz você cuidou, mas nasceu um galho ali no meio que não era para ter nascido. Nasceu um corpo estranho, que era para ter sido arrancado no início. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa com isso, com essa metáfora que eu usei aqui. Você pode estar buscando a Deus, você pode estar jejuando, você pode estar orando, você pode estar buscando a Deus incessantemente, mas tem algo que nasceu, que deveria ter sido arrancado e que está sugando as tuas forças. E isso precisa ser tirado o quanto antes. Ah, pastor, está grande. Arranca, porque não é para ele estar ali. Tira, não é para ele estar ali. Comece a arrancar de você, que o Senhor faz aqui uma metáfora com uma árvore, comece a arrancar de você aquilo que é corpo estranho, que está tirando força dos galhos que dão frutos. Porque você vai até ver frutos nestes galhos que nasceram no lugar errado, mas não é para eles estarem ali. E aí, por causa desses frutos, você não quer tirar. Em contrapartida, aquele galho que nasceu para dar frutos, ele vai dar frutos minguados. Talvez nem tantos quanto deveria dar. Então comece a tirar, comece a arrancar, comece a podar as coisas na tua vida. Comece a parar tudo isso, aí você vai se perguntar de novo, que tipo de árvore você é? Você tem que ser uma árvore saudável. Você tem que ser uma árvore que produza frutos. E aí sim, vai se cumprir na sua vida Lucas 6,45. Você vai falar coisas boas, porque o teu coração estará cheio de coisas boas. A árvore estará plantada num coração bom, dará frutos bons, frutos que glorifiquem ao Senhor.